nada mais nada menos que um grande clássico aí do futebol brasileiro, um clássico paulista. Corinthians e São Paulo jogaram na Neoquímica Arena na terça-feira e o Coringão saiu vencedor do primeiro jogo dessa semifinal. Foi um jogo movimentadinho, interessante, polêmico, foi quente, pegou fogo. Cara, eu posso começar falando desse jogo? Olha quem votou, silêncio! Mentira! Olha quem voltou! Geraldo, eu te amo, Geraldo! O Geraldo voltou. Geraldo, olha só, Geraldo. Tem um linkzinho ali, ó. Link do grupo no WhatsApp. Entra no nosso grupo do WhatsApp que a gente quer trocar ideia com você, meu querido. Geraldo, a gente tava com saudade de Pô, tudo. vou colocar aí no chat ainda. Coloca aí, aliás. Cara, a gente tava com saudade de Não você, dá pra Geraldo. colocar no chat Você ali. sumiu da live. Você sumiu da live. O LF mandou mensagem pra uns 5 Geraldo Júnior do Instagram e nenhum Geraldo, deles conta respondeu. pra gente o que houve. Estamos com saudade de você. Você fez falta aqui na live. Perfeito. Fiz falta. Mas enfim, enquanto o Geraldo... Enquanto ele fala, vamos que vamos. Fala aí, Vini. O que você achou desse jogo? LF ia falar. Eu queria falar aqui sobre esse jogo. Desculpa, LF. Me perdoa. Ó, a galera comemorando aí no chat a volta do Geraldo. Geraldo, entra no grupo, por favor, Geraldo. Entra no Ó, o grupo. link tá aí. Eu mandei o link aí no chat. O link tá aí no chat. Entra no grupo. Disparem a palavra do Esportes Arena. Mas enfim, cara, ó. Eu sou Mr. M do chat, eu sumo, mas eu volto. Caraca, mestre dos magos, Geraldo. Mestre dos magos, velho. Geraldo, se tu não conseguir entrar no grupo, a Marina tá mandando meu número agora. Tá aí, Geraldo. Que isso, cara. Mas fala aí, Mas vai, LF. Ó, olha só. Foi um jogo movimentado, mas onde São Paulo esteve melhor na partida, na minha opinião, tá? Quero saber depois de vocês. Concordo. Mas, cara, o Corinthians fez do fator casa aí a sua força. Contou um pouco também com outro fator, que a lesão do Calleri, né, na primeira etapa. Eu acho que isso fez diferença na partida. O Calleri saiu ali machucado, preocupa aí a galera tricolor, a torcida tricolor. E outra coisa que foi o diferencial pra mim da partida foi o craque do jogo, que é o Renato Augusto, meu amigo. Renato Augusto é um cara diferenciado, todo mundo sabe disso. E quando ele está em forma, meu amigo, esqueça tudo. 2 gols na partida, decidiu o jogo. Acho até que aquele segundo gol ele contou um pouco com a sorte, mas o craque também tem que ter sorte, né, irmão? Foi um bate-rebate que ficou certinho no pé dele. E, cara, uma coisa que eu achei interessante destacar dessa partida, eu não trouxe aqui os números exatos, mas você analisando aí os lances da partida, muitos chutes de fora da área. As duas equipes buscando chute de fora da área, inclusive o gol do Renato Augusto saiu com chute de fora da área. O gol do Luciano, o gol de empate do São Paulo, saiu com chute de fora da área. Ele contou muito com a sorte, a bola bate na trave e bate nas costas do Cássio e entra. Então, eu achei interessante isso. Eu vejo pouco aqui no futebol brasileiro, chute de fora da área, sabe? Poucos times buscam essa alternativa. E pelo jogo ser truncado, o grande clássico, eu acho que as equipes acharam essa maneira aí de buscar o gol. E deu certo, sabe? Arriscaram bastante chute. Mas é o seguinte, cara, um jogo desse não tá decidido ainda. Um clássico grande assim, 2-1, um gol de vantagem, São Paulo decidindo em casa. Eu acho que ainda fica em aberto pro próximo jogo, que acontece só no dia 16 de agosto. Tem umas 3 semanas pros times botarem a cabeça no lugar, pensarem um pouco. Acho que tem Sul-Americana, o Corinthians vai estar disputando a Sul-Americana, enquanto São Paulo também. São Paulo também tá na Sul-Americana. E, cara, também teve bastante polêmicas, eu vou deixar mais para vocês comentarem, inclusive aquela do Luciano, que eu acho que vai render um bom assunto, porque tem bastante comparações pra gente fazer nesse lance, inclusive com a arbitragem. Eu queria saber do Vini o que ele achou desse jogo, desses lances polêmicos e o que ele tem pra falar aí desse grande clássico brasileiro, paulista no caso. Cara, é um grande clássico, como a gente sabe. O Corinthians em casa é um time que é enjoado, sempre foi enjoado e nunca vai deixar de ser, na minha opinião. Porque a torcida do Corinthians quando ela tá presente, a fiel torcida, né? Quando ela tá em peso, filho, esquece, é inferno o jogo todo, sabe que eles ficam em cima. Eu acho que o Corinthians soube aproveitar o fator casa, conseguindo virar o jogo, né? O Corinthians virou não, ele fez 1-0, empatou e aí fez 2-1, né? Então, tipo, tendo força pra conseguir manter a vantagem no placar após tomar o gol do Luciano, que meio que deu uma murchada na hora e tal, inflamou a torcida, porque o Luciano foi comemorar na torcida do Corinthians, né? Mas teve força do Renato Augusto chegar, irmão,
colocar aqui, ó, a responsa aqui, ó, no peito dele e fazer os 2 gols, cara. Um cara de 35 anos, como é o Renato Augusto, assumir essa responsabilidade, sendo o melhor homem do Corinthians em campo, tendo outros diversos jogadores que poderiam muito bem assumir essa responsabilidade, principalmente os atacantes, né? Renato Augusto joga um pouco mais recuado. Mas, cara, bizarra a partida dele, atuação de classe máxima do Renato Augusto. E o Corinthians consegue a vantagem. O Corinthians de um Vanderlei Luxemburgo, que na minha opinião tá ainda se construindo, teve um começo muito mal, mas após a data FIFA, o Corinthians apresentou uma melhora absurda. De 11 jogos, foram 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ou seja, vem numa crescente aí, conseguindo agora tentar montar, né, realmente um esquema de jogo, uma característica fluente no Corinthians, podemos dizer assim. E um time que praticamente estava com tudo perdido, né? O Corinthians não vai mais disputar nada e tal. Tá nas oitavas de final da Sul-Americana, tá nas semifinais da Copa do Brasil com vantagem, e no Brasileirão deve se manter ali e tal, talvez beliscar uma vaga direta para Libertadores, quem sabe. Mas basicamente isso, o Corinthians se reconstruindo aos poucos, podemos dizer assim, né? O Luxemburgo, quando chegou com a desconfiança de total de todos, né? Ninguém tinha confiança máxima nesse trabalho do Lucha. Se tiver falando que tinha, é bizarro, porque ninguém tinha e tal. Mas, principalmente depois do retorno, né, dessa data FIFA, tá conseguindo uma invencibilidade legal e tá conseguindo bons jogos, podemos dizer assim, né? Os jogos decisivos, o Corinthians vem aparecendo bem. E é isso, 2-1 o jogo. E a gente espera que seja um jogaço também, né? Na volta agora, no jogo lá no Morumbi e tal. Corinthians que tem o acerto aí de contratações, assim como o São Paulo, né? Corinthians tem a contratação do Lucas Veríssimo chegando agora, o zagueiro. Bom reforço, hein? Bom reforço, o zagueiro que tava até cotado pra Copa, né, em 2022, só que por conta da lesão acabou perdendo sua oportunidade e tal. Mas tá recuperado da lesão e tal, e chega por empréstimo pro Corinthians, empréstimo do Benfica pro Corinthians, e um reforço de peso pro restante do campeonato, né, do Campeonato Brasileiro do ano todo, né. Fala comigo, aliás. E o Rames Rodrigues vai mesmo pro São Paulo? Pô, mano, acredito que sim, tá? Acredito que sim, principalmente por influência do Rafinha, mano. Eles jogaram juntos no Bahia e tal. E o Rafinha, ele tem facilidade, né? Você vê que o Rafinha, por onde ele passa, ele tem amizades. Nunca saiu pela porta de trás de nenhum clube. Donde Rafita estás? Então, cara, acredito que ele feche com o São Paulo e tal. E, pô, uma ótima contratação, mano. Cara, sim, tu falou do Rafinha, desculpa te cortar, Arthur. Perfeito. Deu uma polêmicazinha com ele também essa semana, né? Porque ele foi jogar um jogo de Legends do Bayern. Nem jogou. 2 dias antes do confronto contra o Corinthians, deu uma polêmica, o torcedor do São Paulo ficou meio puta com isso. Mas, cara, pelo que eu vi, só pra deixar claro aqui pra galera tricolor, como vocês sabem disso, ele tem um contrato lá com o Legends e o São Paulo, quando contratou ele, já sabia disso. Então, tava no risco. Mas conclui aí, Arthur. Não, o que eu ia falar é o seguinte, o Rames, que em um determinado momento foi muito ventilado no Botafogo, né? Foi. Então a gente até ele foi ventilado em todos os times, no Flamengo. Mas eu acho que o Botafogo e Vasco foram os times que Botafogo ele e Vasco mais forte. Isso aí. E, será que vai vir? Será que vai vir? E agora a contratação realmente pode se concretizar com o São Paulo, né? Enfim, falando um pouco mais do jogo aqui, eu acho que o Corinthians fez o que deveria ser feito. Independente da forma como venceu quando foi necessário. Ainda mais nesse momento, igual eu disse quando eu tava falando do Fluminense, nesse momento agudo da temporada. Vai começar o mata-mata das competições continentais. A gente tá chegando na semifinal. A gente já tá chegando no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro entrando no segundo turno. Então é realmente o momento que os times precisam ter o mínimo de erro possível. Ter uma porcentagem quase zero de erro. O que eu acho particularmente que não aconteceu tanto com o Corinthians e com o São Paulo nesse jogo. Acho que o primeiro tempo dos dois times foi bem abaixo. Não foi o segundo tempo muito técnico, nem muito tático. Os dois times foram, assim, muito pobres no quesito criação e trocação e tudo mais. Óbvio que tem todo aquele fator de nervosismo de semifinal e nervosismo de clássico, normalmente, que já acontece. Quando você tá no clássico, nesses momentos, é muito difícil que você se exponha tanto e vá de peito aberto jogar. Você geralmente estuda mais o seu adversário. Principalmente sendo mata-mata, né? Sim, perfeito.
Então o primeiro tempo do jogo não foi um primeiro tempo muito vistoso. Foi um jogo bem meio truncado assim, um pouco difícil até de assistir. O que não se refletiu no segundo tempo, né? Quando a gente teve a entrada absurda no jogo do Renato Augusto. E quando eu digo entrada, eu não falo entrada como substituto. Mas entrada tipo, ele chegou, ele está aqui. Aí ele mostra mais uma vez que quando ele tá saudável, ele ainda é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. E principalmente da posição de meio campista, né? Posso fazer um desabafo aqui? Claro. O Renato Augusto é um jogador que eu queria muito ter visto no Flamengo. De novo, né? Quando ele voltou agora pro Corinthians, falava-se muito de Renato Augusto podendo voltar no Flamengo. O LF com certeza lembra disso. Eu via com bons olhos, porque eu gosto muito do Renato Augusto. Lembro que quando ele foi pra Copa de 2018, teve muita polêmica. Renato Augusto tem que ir, não tem que ir, não tem que ir. Não vejo como um absurdo o Renato Augusto. Quase salvou a pátria, né? Quase salvou a não vejo pátria na como um Copa. absurdo o Renato Augusto ter ido. A única chapada daquele tipo que ele errou na vida foi justamente aquela contra o Courtois, que aquela chapadinha dele é absurda na entrada da área, muito forte. Enfim, é isso. Agora, eu acho que esse é um momento muito bom pro Corinthians, porque o Corinthians, na minha opinião, tá? Talvez seja de longe o time com a temporada mais conturbada do futebol brasileiro. Com certeza, mano. Teve toda aquela questão com o Cuca no começo, depois a torcida protestando e indo Da em família cima. Beludo? Perfeito. Não é esse Cuca. Eu falei perfeito no embalo. né? Mas não é esse Cuca, é outro Cuca. Assim, torcida protestando, caramba, tudo acontecendo. Chega o Vanderlei Luxemburgo, resultados péssimos, o time não encaixava, o Vanderlei Luxemburgo não estava conseguindo se conectar com a torcida, parecia que não era a opção correta. E agora, no momento mais necessário, o Corinthians vence. E coloca um pezinho, mesmo que seja uma parte muito pequena do pé, já na final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Porque é bom lembrar que ano passado a final da Copa do Brasil foi Flamengo e Corinthians. Então, Sim. Corinthians... Será que se repete, mano? Será? Então, porque mesmo nessa temporada turbulenta e conturbada do Corinthians, a gente vê que o time ainda tem muita força. E como é importante a torcida chegar junto. A torcida do Corinthians faz muita diferença nesses momentos frágeis. Quando o time às vezes está desacreditado, quando a gente pensa que o Corinthians vai cair, e não cair de divisão, mas cair de alguma forma, o time tá um pouco mexido, a torcida vem, veste a camisa de 12º jogador e empurra o time até onde dá. E eu acho que vem sendo importante para esse momento. Esse momento muito, muito forte da temporada. São Paulo, por outro lado, no jogo de volta, tem uma missão que não é muito fácil, né? Porque apesar de estar com só um gol de diferença, o São Paulo não conta com o Luciano, e enfim, teve toda aquela polêmica, a gente vai falar sobre isso aqui depois, e pode ter perdido o Caleri também, que saiu logo no primeiro tempo com dores, se eu não me engano foram dores na coxa. Enfim, é isso. Pro São Paulo se classificar direto, tem que vencer por mais de 2 gols de diferença, 2 gols ou mais. E para levar a competição para os pênaltis, tem que vencer com 1 gol de diferença, porque agora não tem mais aquela regra, né? Não, acabou uns tempinhos de gol fora. Enfim, é isso. E é isso, cara. Mas agora eu quero ver essa polêmica toda de arbitragem. Eu vou ler aqui alguns comentários, depois a gente entra nessa polêmica. O Geraldo colocou Dorival campeão em cima do Flamengo. Aí o Pedro, alô Vinícius e LF, meus amores. Alô Pedro, tamo junto. Alô Pedrinho. Aí o Juvenil, o famoso Arranca, colocou good evening, boa noite em inglês. Pô, galera aí, o cara é poliglota. Poliglota, né, mano? Renato Augusto, é top 5 jogadores mais decisivos do Brasil? Comentário de Lucão. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. É um dos mais. Porque, por exemplo, quando você diz do Brasil, é do futebol brasileiro? Do Brasileirão. Brasileirão. Claro, porra. Porque a questão é a seguinte. Acho que pode ser. Por exemplo, a gente vai considerar o Suárez decisivo no Grêmio ou na carreira? Não, acho que eu entendi o que ele quis dizer. Essa é como o Vini Na falou. carreira, Aqui no Brasileirão. Atual momento. No Brasileirão, Se ele tiver bem 100% aqui no Brasileirão e a top 5 mais decisivos, caramba, briga boa. Acho que é difícil, cara, porque, pra mim tem Gabigol, tem Hulk, tem Rafael Veiga, Bruno Henrique, Arrascaeta. Cara, é difícil, hein? Aí a gente já citou 4, pô. Suárez. Então, esse é o meu ponto do Suárez, porque o Suárez ele foi tão decisivo. Pedro Raul. Orelhano. Mas o Suárez, ele foi tão decisivo no Grêmio quanto o Renato Augusto no Corinthians. Cara, a história do Suárez é muito nova no Grêmio. Maior, mas esse ano, o Suárez foi muito mais decisivo no Grêmio do que o Renato Augusto no Corinthians. Mas o Renato Augusto ficou grande parte do tempo dele lesionado. Mas se você pegar o recorte desse ano, o Suárez é muito mais decisivo que o Renato Augusto, até o momento.
pegar o recorte no futebol brasileiro, o Renato Augusto... é decisivo, com certeza. Aí no histórico, sim, o Soares chegou agora, gente. Pô. Isso, claro, pô. Mas... o Arthur já falou, Roger Guedes, concordo, decisivo pra caramba Decisivo, também, muito decisivo. Pai, por exemplo, a gente só tá citando jogadores lá na frente. Pô, a gente fala aqui direto, o Lucas Perry não tá sendo decisivo pro Botafogo. Decisivo. Demais. Beleza? Pô, Gustavo Gomes é um jogador decisivo do Palmeiras. Cara, o Perry, pra mim, é o homem do Botafogo ao lado do Tiquinho, pô. Perfeito, tô contigo, Vini, tô contigo. Ao lado do Tiquinho, beleza, que tipo, caraca, tem o Eduardo, joga pra caramba. Sim, a zaga do Botafogo encaixou muito bem. Vitor Cuesta e Edelson, beleza, a gente entende. Só que, tipo assim, Perry faz defesas, tipo assim, que decidem jogos, tá ligado? Defesas que decidem jogos. Quanto o Palmeiras foi assim e tal, mas a gente já tá falando de Botafogo já. A gente falando de São Paulo, tem nomes como Caleri também, que é bastante decisivo. Não, mas o Caleri pipocou. Caleri pipocou na final da Sul-Americana. O Maurício beleza. Augusto é mais decisivo que o Arrasca. Maurício, eu discordo de você, mano. Pô, discordo muito, Maurício. Talvez o Arrascaeta seja decisivo em outras áreas que o Renato Augusto não. Quando a gente fala do Renato Augusto decisivo, a gente fala muito do Renato Augusto decisivo fazendo gols. Quando a gente fala do Arrascaeta decisivo, a gente fala do Arrascaeta decisivo como um todo no jogo. Seja dando passe, seja fazendo gol, seja clareando. Quebrando linha. Então, bola. Eu contra você nessa, mal, papo reto. E ó, seguindo os comentários, bom assunto esse que a gente entrou, hein? Gostei. Lucão, né? Lucão, pô, tamo junto, Lucão. Janela acabando e o bacon no sangue cochilando, falando do Marcos Braz. Pô, o maluco trouxe 500 caras, pô. Quer que eu Lionel Messi, pô? Donde era feito estágio, menos no São Paulo, né, LF? Por enquanto aí, até agora não conquistou nada no São Paulo aí o mano Rafinha. E aí o Maurício colocou esse comentário. Discorda, o Flamengo só perdeu um jogo com a Arrascaeta em campo. A gente vai falar do Flamengo já daqui a pouco, mas vamos falar um pouco dessa polêmica aí do nosso querido Luciano. Quero saber da polêmica do Luciano. Cara, o que vocês acharam disso? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse negócio de comemorar provocando a torcida. Eu já deixo claro que eu não sou contra, mas, cara, uma coisa que eu sou contra é esse negócio como o Luciano fez de tentar abafar o caso com os panos quentes e tirar o dele da reta de... Esse papinho de, não tinha torcida do São Paulo, vou comemorar onde? Pra mim isso não cola. Pra mim foi claro e limpo que ele foi comemorar provocando a torcida do Corinthians. Acho que não tem outra... Acha nisso aqui, né? Não tinha torcida do São Paulo, vou comemorar onde? Eu acho que isso é um papinho. Isso é papinho. É papinho, mas tipo, ele não tá errado? Não, cara, eu não tô dizendo... comemorar. Não tem uma pra onde comemorar. Mas, Vinícius, ele não foi provocar a torcida do Corinthians? Provocou. Claro que provocou. Pra mim, ele tinha que ser homem e falar... Mas ele tem... Não. Ele tem esse álibi. Ele tem esse álibi. Tem. Tá Tudo bem, o Gabigol já fez isso, outros jogadores já falaram isso. Ele até citou o Gabigol. Mas pra mim, esse papinho de... não, é porque não tinha torcida do São Paulo, eu vou comemorar onde? Isso aí é meio que passar um pano pra tirar entre aspas dele da reta. Tudo bem que cola, é um negócio que é o álibi dele. Mas, pô, ele foi claramente provocado a torcida do São Paulo. Não, mas do Corinthians, desculpa. Quando ele fala isso, se ele viesse na entrevista e falasse assim, pô galera, eu fui realmente provocar a torcida dos caras, e aí? Eu acho que isso abre muita margem pra ele ser criticado mais do que ele já tá sendo. Não porque, só criticado. Tecnicamente, tipo assim, se tivesse... Eu entendo. Ele não tá errado. Não tem torcida do São Paulo, vou comemorar na torcida do Corinthians, né? Mas aí então, no jogo da volta, se o Roger Guedes fizer um gol, vai subir lá no escudo do Morumbi. Imagina a merda que isso vai dar. Não tem nem comparação. Aí eu acho de respeito. Não tem nem comparação. Aí já é desrespeito, pô. Aí não é provocação, é desrespeito. Bicar a bandeirinha do Corinthians não é desrespeito? Ele não chutou o escudo do Corinthians. Ele deu uma voadora na bandeirinha. Não, é diferente, LF. Não, é diferente, mas eu acho que... você dá uma voadora num pedaço de plástico ali que em cima tá a bandeira do Corinthians. Simboliza o Corinthians. Mano, beleza, mas pisar no escudo não tem nem comparação, LF. Pelo amor de Deus, cara. O errado é o Corinthians de botar a bandeira na bandeirinha, pô. Não, isso aí é do clube. O clube faz mas, tipo assim, se a gente tivesse que dizer quem tá errado entre Luciano e Corinthians, nesse caso da bandeirinha, eu acho que o Corinthians tá... Não, acho que aí não tem ninguém errado. Não, acho que não tem ninguém errado, não. A gente tá só discutindo aqui, mas beleza. Mas eu acho, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, tá? Pô, eu acho... acho babaquice esse papo de foi na torcida e provocou. Sendo que todo mundo faz isso. E caralho, o que tem de mais, cara? Então, eu queria trazer um ponto que o árbitro que apitou a partida, se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, foi o Wilton Pereira Sampaio. Ele apitou a final da Supercopa do Brasil desse ano.
Essa Supercopa a galera acaba esquecendo um pouco, né? Esse jogo da Supercopa. Que foi Flamengo e Palmeiras, aquele jogaço. O Veiga fez isso na bandeirinha. O Veiga fez exatamente isso na frente da torcida do Flamengo. Não, ele foi a fez mesma exatamente a mesma. Cara, ele fez exatamente a mesma coisa. Tudo bem que não tinha o escudo ali, não vou entrar nesse mérito novamente do escudo. Fez a mesma coisa, foi na torcida. Antes do Gabigol tinha feito isso na torcida do Palmeiras, comemorou fazendo um move na frente dele. Sim. Rafael Veiga foi lá, vibrou assim pra torcida do Flamengo, todo mundo viu. O Luciano fez a mesma coisa, tomou cartão do Wilton Pereira Sampaio e na súmula ele colocou que tomou cartão porque foi provocar a torcida, foi comemorar na frente da torcida provocando, ensinando a violência. Por que foi diferente com o Rafael Veiga? Porque ele não fez a mesma coisa ou porque então ele não deu cartão? Pro Gabigol e pro Rafael Veiga ele não deu, pro Rafael Veiga e pro Gabigol ele não deu, sendo que foi a mesma coisa e aí, tipo, meses depois, mesmo lance cara, e tal, o critério num lance mais atípico. Lance mais atípico, porque, tipo, o Gabigol comemorou na frente da torcida do Palmeiras e o Rafael Veiga comemorou na frente da torcida do Flamengo, sendo que ambos os times tinham torcida no estádio. Então, tipo, se a gente for colocar medir, pesar, perfeito. Eu acho que teria mais sentido ele dar cartão pro Rafael Veiga e pro Gabigol do que dar cartão do que dar pra cartão pro Luciano, porque eles tinham as torcidas dele presentes. Já o Luciano não tinha. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente bate nessa tecla que falta muito critério na arbitragem brasileira. Tá chega a dar raiva, cara. Chega a dar raiva disso. E, tipo, não é só com isso de cartão amarelo, é questão de pênalti, de bola na mão, mão na bola, tá ligado? São diversos fatores que, tipo, os árbitros não concordam e tal. Tem árbitro que é muito de papinho, tem árbitro que não tem papo nenhum, é só amarelo e acabou. Tem árbitro que não vê que, tipo assim, tá no final da partida e expulsa e tal. Enfim, falta critério na arbitragem brasileira e no jogo São Paulo e Corinthians e São Paulo, foi mais um exemplo do que falta critério, né? O Wilton Pereira Sampaio, meses antes apitou um jogo que tinha mais sentido ele dar cartão pro Gabigol e pro Rafael Veiga, não deu, e aí ontem dá cartão pro Luciano. Mas, porque tá incitando a violência. Eu vou premeditar aqui, tá? Fazer a previsão aqui. Se alguém do Corinthians vai comemorar em cima do escudo do São Paulo, escuta o que eu tô te falando. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, cara. Porque aí é muito desrespeito. A cabeça que eu lembro disso foi o Diego que fez isso. Diego em 2004, 2003. Ele já falou que se arrepende. Claro que ele se arrepende. Imagina hoje, com internet, rede social. Cara, assim, tô sentindo cheiro de merda. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Por exemplo... Tá cagado, pô? Não. Pô, muito se fala, tipo assim, pô... O que ele falou, Arthur? Tô assim... Tá cagado, pô? Não tá de sacanagem? Pô, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu queria saber o seguinte. Pô, fica nessa palhaçada de tipo assim, provocar é ruim. Pô, eu não vou conseguir falar. Cara, o que tá acontecendo, cara? Fala, provocar é ruim. Não, ficam batendo nessa tecla porque ele recebeu o cartão por provocação. Ele foi até a outra torcida provocar e que não sei o quê. Pô, pra vocês é errado provocar? Não, mas, pô. Eu não acho que é errado, mas eu acho que algumas coisas têm limite, na minha opinião. Não, eu tô falando provocação desse sentido. O Gabigol ir na frente da torcida rival e comemorar. O Rafael Veiga ir na torcida rival e comemorar. O Luciano comemorar. Vocês veem problema nisso? Vamos ser sinceros. Causa raiva da torcida adversária. Você vê... Não, mas a culpa não é de Vinícius. Causa raiva, mas, cara, isso não é... Eu não quero dizer que não é pra fazer mais. Calma, não vou entrar nesse... Não tô falando que não é pra fazer. De quem provoca. Mas causa raiva. Causa raiva. Causa raiva. Você é torcedor, você vai ao estádio e sabe que causa raiva. O jogador adversário fazer um gol, me comemorando daquela forma efusiva, bicar a bandeirinha do teu clube e na tua frente ali ficar... Porra, a torcida fica puta. Não tô falando que justifica atacar coisa nele. Quero deixar isso claro aqui. Não, mas que vou de tudo nele. A quantidade de pessoa que saiu descalça da Arena Corinthians é brincadeira, pô. Dizer que não causa raiva, pô, é brincadeira. Claro que causa. Voou de... Fiquei sabendo que voou de tênis até cigarro eletrônico, pô. Caiu, pode. Sim. Mas, tipo assim, o meu ponto não é se causa raiva ou não. Porque causar raiva causa, beleza. E beleza que causa raiva, mas faz parte do futebol. Assim, beleza, faz parte, mano. Eu não acho que a maneira correta de lidar com isso seja privar o jogador de provocar. Eu acho que a maneira correta tinha que ser fazer alguma coisa nas torcidas, algum trabalho, algo do tipo. Não vai adiantar, eu sei o que é, eu sei o que é, não sei. Vai adiantar? Não vai também. Mas eu não acho que a maneira correta seja você punir o jogador. Perfeito, porque o jogador não é o culpado nesse caso, cara. Não é o culpado nesse caso. Eu acho errado já há muito tempo do jogador, por exemplo, no Maracanã,
fazer um gol e ir na sua torcida, abraçar os seus torcedores, cartão, pô. Eu acho errado. Eu acho errado. Subir aquela escada ali, abraçar, receber um abraço do juiz. Tem grade, né? O jogador nem consegue mais chegar lá, que Exato, agora tem grade. mas tipo, eu acho isso aí, já é uma loucura, pô, o jogador tomar amarelo por conta disso. Pô, Ele não tá fazendo nada demais, ele não tá... Tirar a camisa, eu entendo, porque, tipo, tem tudo por trás. Eu vou né? dar um comentário aqui, que eu já acho nada a ver tomar cartão com ela tirar a camisa. Tem esse de patrocínio, mas, Deixa pô... eu falar, eu acho beleza. nada a ver, mas eu entendo. É, isso aí. Eu acho nada a ver, mas eu entendo. Esses outros, pô, esses outros não. Entender, cara. Não Por exemplo, a FIFA chegar e falar que o goleiro que tentar desconcentrar de alguma maneira o atacante vai ser punido. Isso é ridículo. Isso porque foi o Martinez que fez isso. Porque foi o Dibu. Porque se tivesse sido o Neuer, Lloris, etc., ia ficar por isso mesmo e nem ia entrar nesse crivo. Parabéns, hein, dona FIFA. Parabéns, cara. E aí, eu acho o seguinte, vou só terminar aqui meu raciocínio. Pô, vocês falaram sobre punição do jogador. A não ser que o jogador, sei lá, manda a torcida pra aquele lugar, chegar na frente da torcida, ficar falando aí, pô, Fabrício, tipo Fabrício no Inter, né? Mas aí fez pra própria torcida, né? Isso que é foda. Quando ele bate assim, ó. Ele manda. Aí, eu vou embora. Cara, isso é bizarro, né, mano? Foi esse lance. Mas olha esse comentário aqui do Arthur Xavier. Ele colocou o seguinte: errado está a CBF e a nossa cultura, porque é proibido um jogador responder xingamentos e ofensas com uma simples comemoração. E isso ainda ser visto como incitação à violência, a torcida não é civilizada. Não, e outra, Arthur, sabe o que eu pensei aqui agora também? Eles ficam falando que os jogadores incitam a violência, que a torcida é violenta e que o futebol tá violento. Só que quando eles punem o jogador e não a torcida, eles estão passando um puta pano pra torcida, tipo assim, gente, vocês reagirem dessa forma, tá normal, tá? Vocês têm motivo pra tacarem cadeira neles, vocês têm motivo pra tacar tênis, tacar cigarro eletrônico, tacar a mãe no campo. Porque ele que tá errado, não é vocês que estão errados. Pô, como que eles querem acabar com esse loop, com essa engrenagem, se a própria CBF tá alimentando isso dia após dia? É impossível eles acabarem com isso se eles são os principais fornecedores do ódio ao futebol brasileiro, pô. Verdade. Mas é isso aí. Corinthians volta a jogar contra o Vasco no sábado, né? Depois a gente abre uma rodadinha de palpite sobre isso aí quando a gente for falar do Vascão. O que tu acha? Pode ser. A gente pode puxar um palpite de São Paulo e Bahia, que jogam domingo às 11 da manhã. Em casa? São Paulo 1x0 do Bahia. 2x0 São Paulo, tô contigo, Arthur. E a respeito do Corinthians, rapidinho, vou dar essa informação. Devido a tantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo, o Corinthians enfrenta o Vasco na Neoquímica Arena sem torcida, tá, rapaziada? Sem torcida, perfeito. Sem torcida. Por que teve na Copa do Brasil? Foram cantos homofóbicos, pô. Não, por que teve torcida na Copa do Brasil? Porque foi contra o São Paulo, os cantos. Não, mas não foi agora. A punição já tinha saído antes. Por que também não foi punido na Copa do Brasil? Não sei. Se é da CBF também a competição? Foi devido a cantos homofóbicos e todo respeito. Tá na hora de parar já essa bagaça, né? Pô, pelo amor de Deus, né, galera? 2023, tipo, por exemplo, Vasco Fluminense, 90-10, torcida do Fluminense, né? A torcida do Vasco teve pequena carga e tal. Quando algumas pessoas tentaram começar a puxar cantos homofóbicos porque o Fluminense é um time tricolor, a própria bateria, tipo, as torcidas organizadas da bateria pararam de tocar, já mandaram calar a boca, acabou, para com essa palhaçada, tipo, já tá, por mais que seja devagar e tal, você vê que já estão tomando já ciência das causas que tem esses cantos, né, e tudo mais. E acabam afetando uma grande parte da sociedade LGBTQIA+. Com certeza. Então, vamos parar com essa palhaçada. E eu acho que tem que ser punido mesmo. Toma mano de campo, toma punição pra torcida sentir mesmo e entender que eles estão fazendo é coisa de retardado, né? Com todo respeito. Não, perfeito. Mas aí, vamos seguir de Copa do Brasil então?